pessoas novas na casa, por favor, vocês queiram se apresentar. Nós aqui? Quem veio pela primeira vez? Fernanda. Fernanda. José Fernando. Luciano. Luciano. Seja José Luciano. bem-vindo. Também. Mais alguém? Eu sei, sua mãe disse. Você não conhece? Qual foi o momento? Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. A pequena ali que eu A feminina ali, qual é o teu nome? É que eu estou retornando, estava afastada. Andréia. André, eu já esqueci o teu nome, filho. A fisionomia não, mas o nome sim. Mais alguém? Então vamos dar início à abertura. Eu convido a todos a fechar os nossos olhos, a levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a equipe espiritual aqui presente, que nos auxilie diante desse trabalho grandioso, que possamos ter a compreensão de tudo aquilo que for falado nesta noite. Rogamos ao Pai a misericórdia divina, que abra os nossos entendimentos, que nós possamos expandir as nossas mentes em busca de conhecimento, em busca de prática, para que nós possamos colocar no nosso dia a dia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim, passamos a palavra para o nosso irmão Freire. Boa noite. Que abençoe. Dando seguimento ao estudo que a gente vem fazendo sobre a emancipação da alma, chegamos ao item 3. Hoje nós temos um estudo. Os esforços que os evangelhos a própria apostila do fé. Pode dar uma pagadinha aqui, Nasa? Não, é foco. É o foco também. Esse foco aí. Não sei como aumentar a fonte, aí eu Oi? aumentar a fonte, a exibição, aí quem sabe compense. Melhorou. Pouco menos. Não, Tem intermediário. não. A apresentação é só. E vai cortar do mesmo jeito. Mas vamos lá. O item 3 fala sobre letargia, catalepsia e morte aparente. Na aula passada a gente falou sobre transmissão oculta de pensamentos e a gente começou a parte de letargia, catalepsia e morte aparente. Dúvidas sobre algum dos itens? Não? Seguimos então. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada pela ciência terrena. Como a gente está estudando a emancipação da alma, a gente sabe que quando acontece a letargia ou catalepsia,
Sempre pegando essa palavra. Acontece a saída momentânea do espírito e o corpo, né, como ele está sem o espírito, ele não consegue fazer a movimentação do corpo. E aí, nesses estados, acontecem que realmente parece que a pessoa veio a óbito, né? O que a gente deu exemplo até na aula passada, no caso de Lázaro, né? Lá na época de Jesus foi lá e até então o que se estudava é que Jesus ressuscitou Lázaro, né? E a doutrina espírita traz que ele teve uma catalepsia, né? Ele teve a perda momentânea de todos o aparelho físico e não conseguia se mexer, né? Como naquela época não tinha toda a aparelhagem para verificar se ele realmente estava morto, dava-se como morto. Acontecia muitos casos de enterrar as pessoas mortas por causa dessas duas situações. Vivas? Isso. Eu falei mortas. Acontecia de ser enterrados mortos. Também ocorria. Já estava certo? Também ocorria. Mas a morte não existe, não é, Cleiton? Não. Então, É isso aí, ajuda. ó, garoto. Ok, até com vergonha. Diferem de uma ou de outra pelo fato de que a letargia é a suspensão das forças vitais, é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte. A letargia. A catalepsia, ela é localizada, eu falei o inverso, no caso de Lázaro é letargia. Letargia difere uma da outra pelo fato de que a letargia é a suspensão das forças vitais em geral e dá ao corpo toda a aparência de morte, ou seja, ele não tem mais como se mexer, né? Naquele momento que ele está. Acontece muito, né, em algumas pessoas, quando ela vai dormir, né, e ela se dá conta que ela saiu do corpo e ela tenta se mexer e não consegue. Nós tivemos... tua filha não veio. Ela teria um exemplo de que ela já fez 2 vezes, que ela acordou à noite, na verdade ela não acordou, o corpo que saiu, né? E ela tentava se mexer, tentava chamar alguém para ajudar e não conseguia, porque não era o corpo que estava se mexendo, era o espírito que estava fora do corpo que estava se mexendo. E aí ela tinha a aparência desse caso de estar morto, porque ela não consegue mexer, né? Até que ela volta ao corpo e aí retoma toda a parte vital do corpo e consegue se mexer. No caso da catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos tensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. Nesse caso, é a suspensão parcial de uma parte do corpo, ou seja, momentaneamente eu não sinto da cintura para baixo ou não sinto da cintura para cima, mas a parte cognitiva de pensamentos, de comunicação, ainda consegue ter. A letargia é sempre natural, tem origem em causas fisiológicas ou intoxicações químicas. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética, passes, indução da pessoa a um estado alterado de consciência, ou seja, a gente leva ela a... A gente pode dar um exemplo. Quando a gente... mas ela faz o que a gente pede, como é que é? Hipnotizar. A gente leva a pessoa ao auto-hipnose, né? E ela chega nesse estado. Ela pode ser provocada, na verdade, nesse efeito, né? Eu posso levar ela a uma auto-hipnose e ela sair do corpo e se achar nesse estado. Ou seja, tudo que acontece com o nosso corpo, quando a gente faz a emancipação da alma,
Eu não sei se todo mundo que está chegando novo sabe o que é emancipação da alma. A emancipação da alma é toda a saída do espírito do corpo. E aí ela é dividida em alguns estudos que a gente faz, que é o sono, que é a letargia, catalepsia e morte aparente. São esses itens aqui, ó. Só para a gente entender melhor. Ó, são esses os itens. Sono e sonho, transmissão oculta de pensamento, letargia, catalepsia, morte aparente, sonambulismo, dupla vista, êxtase, hipercorporeidade e transfiguração. Só que tudo isso resume-se à emancipação da alma, ou seja, a saída do espírito do corpo. Né? O corpo nada mais é do que um ser inanimado sem o espírito. Ele não faz nada, ele não consegue se movimentar, e a partir do momento que ele tem o espírito, que é o ser pensante que toma conta do corpo, ele consegue fazer tudo o que a gente faz. Né? E aí a gente divide na parte de estudo da mediunidade, na emancipação da alma, nesses 7 itens. E hoje a gente está nesse item 3. Para a gente conseguir se organizar todo mundo junto. Considera-se que em ambas as condições há paralisia, total ou parcial. A pessoa apresenta um quadro que popularmente foi alcunhada de morte aparente, ou seja, aparentemente a pessoa parecia estar morta, né? Mas hoje a gente sabe que não é mais isso. E hoje não acontece mais, né, Cida? Pelo fato de a tecnologia provar, né, através de exames, que ela realmente veio a óbito ou não. E esse estudo, ele se encontra no Livro dos Espíritos, na questão 422 a 424. Esse resumo desse item, emancipação da alma, está no item 8 do Livro dos Espíritos. Tá? Então é interessante que todo mundo leia para ter uma noção geral de tudo o que a gente está falando. Porque a gente nem todas as questões a gente vai abordar. Nesse caso ali, o coração ele para de bater, ele fica parado. Não muda esse estado ali. Não, o batimento é tão baixo que tu não consegue perceber o batimento cardíaco dele. Não para. Não se consegue. Antigamente, quando eu parei, não. Hoje Fraquinho. é muito baixo que tu não consegue pegar pulso. Tem que ser... Parei. A Cida pode Até explicar porque melhor. Ele fica a pressão, sabe que ele coloca aqui? No ouvido? E se colocar ele no coração vai ouvir. Ou então colocar aqui o jugular, ele até consegue. Mas antes não tinha o conhecimento que você Sim, tem tem hoje, hoje. experiência para saber. Ô Cleide, tem essa parte Está todo mundo escutando lá atrás? da paralisia do sono, me fez lembrar uma medicação que tem, que eu acho que todo mundo conhece, que os índios usavam muito para paralisar os animais quando iam pegar o curare, né? Uhum. Que até tem filmes que mostram que o corpo fica parado, Paralisado. paralisado, quando eles atiram com a flecha, a medicação é aquele remedinho, e o cérebro fica funcionando, tanto que a pessoa está enxergando, vendo tudo, mas o corpo fica paralisado. E a gente usa essa medicação, que é o curare, o pampurônio, que a gente usa na UTI, para paralisar os músculos do pulmão, principalmente. Nessa fase do Covid a gente usou muito para paralisar o pulmão, deixar ele só respirando com a ajuda do aparelho, mas tinha que ser o paciente bem sedado, porque senão ele estaria consciente. Não deixa de ser uma paralisia, Sim. né? Porque paralisou todos os órgãos, o corpo físico, né? Sim. Dá para dividir isso, né? Sim. É bem interessante e se usa muito isso. Tudo que leva a um estado alterado de consciência, né? Todas as substâncias, vai nos levar, alguma forma, à emancipação da alma, ou seja, sair um pouquinho do corpo ou estar um pouquinho longe. Bebida, remédio, alotrópicos, drogas, que não deixa de ser os remédios. São drogas? Oi? Todas são drogas. Todas são drogas, né? Psicotrópicos. Só que a quantidade é uma ou outra. Ou seja, elas facilitam a saída do corpo.
Acontece muito quando a gente vê alguém que bebeu muito, conversando na estrada, quando está muito bêbado, conversando. Ou seja, ele realmente está conversando, só que com o espírito, né? Com alguém que, se alguém tivesse clara evidência, conseguiria ver com quem que ele estava conversando. Então, assim, ele não está louco, ele está conversando com alguém, porque ele bebeu, a bebida fez ele ficar no estado alterado de consciência, ele emancipou do corpo e consegue ver mais naturalmente o que está acontecendo. No caso de um coma, às vezes, né, a Síria, de repente, até pode também dar um auxílio, de ficar dias, meses nessa situação, porque os sinais vitais ainda pegam, né, no coma, né? Sim, tem que pegar. E daí em que se enquadra, em qual caso se enquadraria? Na verdade, em nenhum dos dois, porque o coma é um estado que aconteceu, né? Um trauma. Sem medicação. Sem medicação. Não como Sem induzido. medicação. E agora qual a diferença do... Tem coma natural e coma induzido. Isso. Induzido quando eu se induz com digo mais medicação, porque- sedação. Porque, vamos dizer, no coma a pessoa está inconsciente, tanto no induzido como no... Não responde a nada. Nos dois casos, ela vai estar inconsciente do corpo. Só que o espírito está fora. O espírito está vendo tudo o que está acontecendo. E aí acontece em muitos dos casos, né? Existem vários relatos de que a pessoa sofreu um trauma muito grande e ele se viu na mesa da cirurgia e assistiu toda a cirurgia. Tem vários fatos de pessoas que relatam, né? Porque, ou seja, ele saiu do corpo, ele ficou um pouquinho acima e ele viu o que estavam fazendo no corpo. Mas ele ainda estava ligado através do cordão de prata, né, com o corpo dele. Ou seja, ele ainda não teve a morte definida. Quando acontece o rompimento desse cordão, é que acontece realmente o desligamento do corpo. Eu tenho uma pergunta para fazer que a Giovana queria ter feito na aula passada, só que não deu mais tempo e ela pediu para eu fazer nessa aula, tá? Ela pergunta aqui se é possível continuar com as experiências que existem, né, que já existiram, que ainda existe provavelmente, de ressuscitar um corpo congelado ou, né, legal, tá? Conservados, né? Se é possível fazer isso, se a lei divina não permite, partindo do princípio que o corpo depois que morre, o espírito ele se desliga, né? Ela pergunta se é possível isso ou se isso vai ser possível no futuro distante. Isso poderia ser possível no futuro distante. No meu ver, não. E a gente, na aula passada, até debateu aqui, né, sobre o caso de Lázaro mesmo, se Jesus, sendo Jesus, ele poderia infringir uma lei divina, né? Todo mundo sabe que Jesus já é um espírito de luz e ele, na condição dele, com certeza ele poderia. Mas, por estar numa condição daquela, eu não acredito que ele infringiria uma lei. Se ele veio aqui para nos ensinar o que é amor, se ele veio aqui para nos ensinar, não seria ele que começaria infringindo a lei. Ou seja, ele não iria nos ensinar errado. Então eu acho que depois de cortar o cordão de prata, não tem mais como voltar. A não ser se a ciência e a equipe espiritual, por algum motivo, que não vejo sentido, tem que fazer essa ligação. Porque o que acontece? Né? Estamos em evolução, constante evolução. Eu perco esse corpo, volto para a equipe espiritual, pego um novo corpo e volto para cá. Né? Esse ciclo já é natural. Para que eu precisaria pegar o mesmo corpo para continuar? Né? Se eu preciso pegar um corpo no início da vida, passar por toda a jornada inicial, porque tudo serve de aprendizado, tanto para os pais, principalmente para os pais, então é um ciclo de evolução, né? E eu pegar um corpo já mais avançado e deteriorado. Não tem como. Não tem. Porque as células se desfazem, depois de desfeito não existe. Não Não tem existe. como você agregar isso novamente. Esse é o grande desafio da ciência, né? É tu manter aquela pseudo-coma, Isso. através de congelamento, seja ele por qual substância for, e conseguir reanimá-lo, mas sem a morte. E a ciência estuda é que o corpo é consciente, né? Ele não trata como espírito. Sim, sim. A partir do momento que a ciência conseguir entender que existe um espírito por trás do corpo, Mas se o avanço da tecnologia, a necessidade da raça humana, por exemplo, conquistar ou
visitar outros planetas ao nosso redor, será que não seria permitido para efeito exatamente dessa polinização, dessa expansão? Exemplo, deixar o corpo em estado de lar, letargia? Exatamente essa coisa aí. E aí, pôr numa espaçonave e ficar 5, 10 anos exatamente para esse processo. Será que a gente não deveria olhar isso de repente por esse ângulo? Não deveria, mas... E o Sandro? Não ocorre morte ou não. Somente tem que saber qual é a utilidade disso. Exatamente isso que eu estou falando. A utilidade vai determinar se isso vai expandir-se ou não. Nesse sentido. Se a gente estudar um pouquinho, e tem muitas obras que falam, dão algumas ideias do que acontece em mundos um pouquinho melhores do que o nosso, percebe-se que a durabilidade da existência de um corpo é muito, mas muito superior à nossa. Ou seja, então se a gente levar em consideração que daqui a alguns milênios a gente passe de 100 para 400, 500, 600 anos de existência, né, a gente vai entender que o que o Sandro está falando faz sentido, porque daí eu consigo fazer uma viagem de um planeta para o outro, né? Mas não dentro dessa vibração. Não. Dentro dessa vibração não existe condição para isso. Exatamente. A hora que a gente mudar para regeneração ou para muito ditoso, talvez. Até porque quando a gente vem, quando a gente encarna, existe todo um processo reencarnatório, não individual, mas coletivo, né? Mediante, na maioria das vezes, entre nossos familiares, né? Que é para resgatar situações de vidas passadas e outras coisas mais. Então, esse plano, né? Esse projeto reencarnatório de ambos, né? Ficaria faltando, vamos dizer assim, né? Mediante o congelamento de um ser, de um corpo, né? Que esse espírito não conseguiria mais, por um bom tempo, dar comunicação junto aos outros e conseguir fazer um complemento, né? Dessa ação, desse resgate kármico de outras vidas, no caso. Exatamente. O Clever, voltando ali não sei se é a letargia, acontecia muito comigo há tempo atrás, essa questão de eu estar dormindo, acordava, não conseguia me mexer, às vezes ficava sufocada, não conseguia nem respirar, porém eu me lembrava no outro dia da posição que eu estava na cama e eu fazia o Pai Nosso, que aquilo ali era tão angustiante para mim, que era uma coisa que eu não entendia, que era hoje que eu estou começando a entender o que eu vivenciei tempos atrás, né? Então eu conseguia fazer a oração do Pai Nosso e aquilo ali passava. No caso dela não é nenhum dos dois, no caso dela já é sono, né? Também não é sono, é emancipação da alma. Acontece, não sei se já aconteceu com vocês, né? De a gente estar dormindo e ter consciência real do que está acontecendo. É como se fosse um sonho tão real, como se eu estivesse vendo a pessoa na minha frente, né? Esse é uma emancipação da alma. Só que o que acontece? A gente não sabe o que está acontecendo. E aí a gente fica nervoso porque eu tento mexer o corpo e o corpo não mexe. E aí eu entro em pânico. E aí quando eu entro em pânico, aquela sensação, que ela é maravilhosa, ela fica totalmente ruim, porque eu estou em pânico, eu não sei o que está acontecendo, né? Então, assim, emancipação da alma, se a gente fizer tranquilo, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu poucas vezes, tá? Mas a sensação que eu tive foi maravilhosa, porque eu não tenho o peso do corpo e eu estou só em estado de espírito dentro da minha casa. Eu circulei dentro da casa inteira, não saí para fora e depois voltei. Tá? Não levou muito tempo, mas a sensação é muito boa. E eu lembro, depois de tudo que aconteceu, onde eu fui, onde a mãe estava, onde meu irmão estava, dentro de casa. Só que não aconteceu mais. Foi aquela época, tem uns anos atrás, que me aconteceu isso, e depois nunca mais aconteceu. Na verdade, acontece toda vez que você vai dormir.
Você só não lembra. Não lembro. Não lembra. E nessa questão até que tu falou que a gente tem, é bom sair, dar uma voltinha ali pela casa e tal. E se a gente encontra ali um desafeto do passado, daí como é que a gente faz? Dá um abraço Dá um abraço nele e pede perdão. Foi interessante o que ela falou, porque volta, você vai tentar voltar correndo para o corpo e não consegue acoplar. E quando você não consegue acoplar, Pessoal, que é que dá essa situação de que você quer e não consegue. Repete, Nasa. Pessoal, só presta atenção no que o Nasa falou agora, isso é muito importante. Repete lá, Nasa. Não, você vai tentar voltar para o corpo e não consegue se reacoplar novamente por inteiro no corpo. Então você vai ficar parte fora. E parte fora você vai estar vendo coisas que você não gostaria de ver. Consciente. Porque quando você conseguir se reacoplar novamente, é onde você vai dizer assim, eu passei um sufoco que não sei o que, justamente porque naquele momento, aquele instantinho ali, você conseguiu manter aquilo no cérebro físico. Mas é sempre importante, sempre que a gente tiver medo de alguma coisa, né? Faça uma oração fervorosa e logo você volta para o corpo. Tem o teu anjo de guarda que está do lado, provavelmente ele deixou tu ver para chamar a atenção de alguma coisa e dizer, está na hora de estudar, vamos voltar para o estudo, vamos aprender alguma coisa, né? Talvez ele deixou e agora não seja mais necessário. E quando você está acordado, Ela é interessante porque ela tem um monte de exemplo prático. Isso é legal. É prático e desesperador, que não é desesperador. Você está... eu estava, na época que eu estava na ativa no meu trabalho, eu estava dando aula à noite, eu tinha turmas à noite, dando aula Bela e Formosa, que antigamente não existia essa tecnologia toda, era no projetor mesmo, né? Eu estava explicando umas aulas de biologia, explicando e falando, quando eu vi, eu estava lá no fundo da sala. Eu falei, vixe Maria, o que eu estou fazendo aqui? E eu ficava assim, eu olhava para o fundo da sala, eu estava lá no fundo, me vendo, e eu via, eu me vendo. E eu falava, e agora, será que eu não vou errar essa aula? E eu estava dando aula para terceiro ano, preparando eles para o vestibular. Naquela época a gente fazia um intensivão com eles mesmo. Aí eu fiquei me olhando lá no fundo da sala e falei, Senhor, me ajuda, né? E eu falando com eles e me vendo lá e pedindo socorro. E foi interessante que foi como um imã. Voltei e senti certinho, assim, encaixando até no pé, assim, falei, graças a Deus. Aí eu continuei dando aula. Mas foi assim, me deu o meu medo era, será que eu vou... Eu não estava nem preocupada se eu ia voltar para o corpo, eu estava preocupada. Se a matéria ia eu ser estava dada. com 3 terceiro ano ali, né, falando no microfone, dando aula, e eu falei, agora? Né? Entra no qual? Nenhum dos dois. Entra para bilocação. Mas a pergunta que eu vou te fazer, a matéria que estava sendo dada, tu estava pensando que estava sendo dada ou não? Quando eu estava lá? Isso, tu estava te vendo na foto. Exatamente, eu estava ouvindo tudo. Então, eu estava falando e eu estava me ouvindo. Não, mas eu estou aqui falando, eu estou tendo consciência do que eu estou falando. Tu tinha consciência do que tu estava falando? Sim. Tinha. Totalmente. Como se ela tivesse duas consciências. Sim. Exatamente. Quem estava lá e a E a que dela. estava fiscalizando. Aí é bicorporeidade, né? Ela teve uma saída do corpo, né? Exatamente, a minha dúvida é essa. O Porque eu me vi, gente, foi uma sensação assim, nunca mais aconteceu. Agora eu sei. Não aconteceu mais. Nós podemos ter dois caminhos aí, né? Vamos seguir duas linhas. Um, que tinha alguém do lado dela dando aula, e ela saiu do corpo e se viu, né? Tem um espírito. Acontece muito na palestra, quando a gente está dando palestra aqui, geralmente eu trago uma palestra pronta e eu vou executar ela sai totalmente diversa, ou seja, a palestra não foi a que eu trouxe, foi que alguém soprou para mim e eu passei, ou seja, eu tive uma inspiração
e fui passando a palestra. Ou, uma segunda opção, né? Ela teve uma bicorporeidade, né? E o espírito consciente estava se vendo de lá e o espírito estava dando aula aqui. Você mesmo, é como se fosse uma divisão do próprio espírito. E é interessante que quando você volta, você sente um encaixe certinho. Todo mundo que faz, a Cida faz. Quem faz incorporeidade aqui na segunda parte? Uma pessoa, a gente faz, quem mais faz? A Lilian faz. A Adriana está começando também. Podia também. A Giane. Está dando tilt. Essas pessoas fazem. Você também faz. Aqui na aula. Mas o que chama a atenção é que havia duas mentes inteligentes no processo. Ou seja, ao mesmo tempo que ela estava dando aula, que ela percebia que estava dando aula, a outra mente também observava ela do fundo olhando para frente. Não seria, por acaso, um desacoplamento dos corpos? Sim. Exatamente esse caso. A gente estudou em uma aula que eu dei há um tempo atrás, né, que a gente divide o corpo, pelo menos na doutrina espírita, a gente estuda que ele divide em 7. 7 camadas. Isso. Né? E a gente estudou aqui. E aí, provavelmente, o que aconteceu? Suposição, tá? O corpo físico está dando aula, né? Aqui, o perispírito saiu, foi lá e se viu. Aqui. Está continuando dando aula. E aí pode acontecer de novo, lá, quando o perispírito está, eu saí em corpo mental e ir para outro lugar. Acontece muito quando a gente, porque nesse planeta, né, a gente está nesse órgão. Então a gente encarnado não consegue sair desse órgão. Né? Em algumas exceções, né, que a espiritualidade permite, as pessoas que foram à Lua, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente não consegue sair desse órgão. A gente está preso aqui, por causa da atração e vibração que a gente tem. Mas a literatura nos traz que alguns espíritos conseguiram fazer viagens astral e conhecer outros mundos, claro, com a permissão de espíritos superiores. O que acontece? O corpo está aqui, ele se desdobra em perispírito, que é o corpo fluídico espiritual, né? E ele vai lá para o equipe espiritual. Só que ele não leva esse corpo, então ele sai em corpo mental, e esse corpo mental é levado para ele conhecer esse outro órgão. Aí ele consegue nessa situação. Mas só uma coisa, a mente do diretor é uma só. Cara. Isso é muito importante. Os 7 corpos, quem manda é o espírito. Tudo é o espírito. Cleber, será que isso não é muito parecido com uma situação que às vezes acontece com muitos de nós quando estamos dirigindo, né? Por exemplo, está dirigindo, está consciente do que está fazendo, mas está pensando em outra coisa. Isso é uma pergunta que eu tinha feito há muito tempo atrás para um amigo meu que é neurologista e também é médium, né? E a minha dúvida era, às vezes eu estou dirigindo e estou trabalhando na cabeça, estou pensando em coisas do trabalho, estou voltando para casa e tal, só que quando acontece uma situação um pouco mais tensa ali, o sinal fecha e a minha atenção se volta para aquilo. Mas eu estou dirigindo, eu estou fazendo todo o ato mecânico ali, mas a minha cabeça está processando um monte de coisa do trabalho, mas quando eu preciso dessa atenção de volta, eu consigo pegar, voltar e fazer. Nem sempre ela volta e acontece. Esse caso é mais automatismo. Porque eu tinha comentado comigo na época, do ponto de vista técnico, era isso. Ele falou, tem um automatismo teu, por exemplo, dirigir é uma coisa que você já automatizou, e você consegue ficar pensando em outras coisas, mas quando você precisar da atenção, você tem que voltar e tomar a rédea e tomar o comando também. Esse faz parte exatamente por que é tão difícil a pessoa fazer meditação. Porque o cérebro não para. Eu estou pensando 24 horas em alguma coisa. Às vezes eu estou aqui estudando, pensando em alguma coisa que vai acontecer, o que aconteceu, né? Então assim, o cérebro nunca para. Por isso que é tão difícil
no estado que a gente se encontra, fazer meditação e ficar, sei lá, 10 minutos, 15 minutos quem consegue em estado de meditação. Ou seja, tentar deixar o cérebro em estado zero, neutro, sem pensar, ou pensar muito pouco. É muito difícil conseguir fazer isso, porque a gente não para, a gente não exercita isso, né? A parte oriental do planeta trabalha muito mais nisso do que a parte ocidental. Ou seja, a gente não trabalha, a gente nasce já na turbulência, né? Todo mundo passa durante o dia aqui, aquele turbilhão, vai trabalhar, volta, filho, isso, aquilo, correria. A gente não para um minuto. Então acontece exatamente essa simulação constante do cérebro. Não é? Deixa ela falar. Eu queria tirar, na verdade, duas dúvidas. Ela falou aqui de dormir e não conseguir acordar, de conseguir se mexer. Já aconteceu algumas vezes comigo, de eu acordar e aí eu ver um irmãozinho nesse estado, né, do meu lado, e eu achava que era ele que não deixava eu me mexer, nem de chamar o Sérgio e pedir ajuda. Mas aí agora falando, e aí eu me lembrei que geralmente quando isso acontecia, no outro dia eu acordava muito tonta, sabe, com aquela sensação de labirintite, e passar assim o dia inteiro. Pode ser porque o meu corpo não acopou certo, e aí tem alguma coisa que dá para fazer para ajeitar isso? É porque quando acontece isso de noite, eu não consigo, aí como eu não consigo me mexer e nem chamar ele para me ajudar, eu vou morando, né? Mas então está sendo bem feito. Pessoal, lembra que a gente fala muito na doutrina espírita sobre segurança mediúnica. Obrigado. A gente trabalha muito na parte da doutrina espírita sobre segurança mediúnica, né? Se eu te disser o que eu faço para fazer isso, quando eu estou emancipado, eu volto, né? E às vezes acontece de eu não me acoplar no corpo. Eu consigo fazer isso, naturalmente. Eu consegui aprender com o meu corpo, que o meu espírito ele consiga se acoplar. Só que se eu te passar a forma que eu faço, provavelmente para ti não vai dar certo. Então tu tem que achar a forma de fazer isso. Mas o que me leva a conseguir achar? Tentar ficar em concentração, fazer uma oração fervorosa a Deus e pedir que teu anjo de guarda te ajude. E com o tempo, né, tu vai conseguir segurança mediúnica e tu vai achar a forma que tu vai conseguir fazer isso. A labirintite que tu diz, na doutrina espírita se estuda muito que é influência espiritual. Ou seja, talvez aquele irmãozinho que estava do teu lado continuou do teu lado. E aí, novamente, a oração ajuda tanto a mim como alguém que está do meu lado. Ou seja, ele estava precisando de ajuda. Ele viu em você um ponto de luz. Se agarrou em você. E aí basta você ajudar ele, trazer ele aqui para a casa espírita, para ele ser doutrinado. Ou para qualquer outra religião, tá? Não é só a doutrina espírita que faz isso. Eu sempre tive isso desde pequenina. Sabe como a minha avó entendia um pouco da doutrina espírita, que também era católica? Quando ela me via, eu ia de gatinho porque eu estava completamente tonta. E aí ela sentava e dava aquele passe, né? Fazia aquelas preces e aquilo ia, sabe, passando. Mas chegou a ponto de, às vezes, apagava a minha vista e eu gritava, porque eu dizia, mãe, eu não estou enxergando, eu não estou enxergando, eu não estou enxergando. Isso é mais influenciação espiritual do que qualquer outra coisa. Só que a gente volta àquele outro ponto lá atrás, né? A influenciação só ocorre porque eu permito. Então a gente tem que parar de botar a culpa em espírito. A culpa é minha porque em algum motivo, em algum momento eu permiti, né, que ele se aproximasse de mim. Ou seja, a minha vibração baixou e eu cheguei no mesmo nível que ele. Né? Então ele está próximo de mim e ele consegue me influenciar por permissão minha. O que eu preciso fazer? Tentar elevar, né, meu nível de vibração
para que ele não consiga chegar perto de mim e eu não tenha influência. Então, às vezes, quando eu ia fazer o evangelho, logo no início, simplesmente ele me apagava, me tirava dali. Aí, quando acabava o evangelho, é que eu voltava. Sabe? Mais alguma dúvida? Não, era só a pergunta que eu ia te fazer. Então, por exemplo, uma pessoa que vai dormindo, no sono, né? A emancipação, ela sair do corpo, ela vai a uma distância de 1000 quilômetros. Ela pode dar a volta no globo. Exatamente. Ela só não Mas sai do aí globo. a outra pessoa que ela tem contato sente também, pode ser? Tipo assim, você sai, vai, visita uma pessoa, toca na pessoa, conversa com a pessoa, e a outra pessoa, depois você falar com ela falar tudo o que aconteceu também? Sim. Chama-se emancipação também. Sim, as duas pessoas estão emancipadas, fora do corpo, se encontraram no espírito. Isso acontece para encarnar, desencarnar, tanto faz. Sim. Então acontece de eu visitar minha avó, que já está desencarnada, falar com ela, e no outro dia eu falei com a minha avó. Né? E com o encarnado também. Com o encarnado também. Aí os dois, os encarnados dois têm que estar emancipados, para os dois sentirem, você conversar no outro dia com a pessoa e a pessoa relatar o que aconteceu. Não. Não precisa estar desencarnado. A outra pessoa não desencarnado dormindo. Emancipado. Eu estou dormindo e eu me emancipei. Estou lá em casa dormindo. Vim aqui e conversei com a Mary que está acordada. Pode acontecer. Ela só vai receber mediunicamente o que está acontecendo. O que a gente acontece muito. Quando Então, a gente aquela vez que recebe uma intuição. Então, aquela vez que eu vi o Nazareno aqui na tribuna, que ele não estava, ele estava aqui, né? Estava aqui. Até o Mauri ligou, porque eu vi. Aí o Mauri não é o Nazareno, eu vi, ele estava lá, o Mauri não, era outro. Isso que é um presidente preocupado com a casa, né? Ele não vem em corpo físico, mas em espírito ele vem. De um jeito ou de outro ele está aqui. Trabalhando. Mais alguma dúvida? Mas eu acho que, Lu, o que você perguntou é assim, eu sonhei com você, vamos supor, é isso? Vamos ver se é isso não, que eu os entendi. dois, eu relatei os dois casos. Nós dois nos encontramos lá no astral. Isso. Acordamos no outro dia e você fala assim, eu sonhei contigo. Eu disse, eu também sonhei contigo. Não, isso é muito difícil de acontecer. Então, mas aconteceu. Não, mas é uma coisa muito difícil de acontecer. Aconteceu comigo com a Zilda aqui. Então, tu vê, isso a gente lembra do mesmo sonho. Nós estávamos no mesmo não é uma coisa na noite fácil. seguinte, a gente pode relatar o sonho de um para o outro. Então, mas é isso, foi isso que você perguntou, não foi? É que assim, os dois espíritos estão emancipados e os dois lembraram no outro dia. Então, isso. A mesma coisa. Porque eu não tinha aconteceu. entendido que era isso que você estava perguntando. Por isso que eu refiz a pergunta. Seguimos? Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e se faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos ou pelos ouvidos que têm essa percepção? Pergunta. Ou seja, nesse estado, eles estão vendo, né? A resposta, não, pelo espírito. Aquilo que a gente falou da divisão dos corpos, né? Tudo quem sente, quem age é o espírito, né? É o sétimo corpo que a gente costuma dizer. Na doutrina espírita. Em outras doutrinas isso se divide em muito mais corpos. Mas na doutrina espírita, em geral, a gente trabalha com 5 ou 7, quando abre um pouquinho mais. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que, no homem, há alguma coisa a mais do que o corpo. Porque então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se movimenta ativo. Mostra. Oi? Se mostra. Ou seja, prova que existe uma vida após a morte, ou seja, que a gente sai do corpo. E o corpo não é a vida principal, e sim o espírito. Né? A
gente prova através de sonhos, através dessas situações que acontecem com nós no dia a dia. A ciência explica de forma um pouquinho diferente, porque ainda não conseguiu provar, né, o espírito, que logo vai acontecer. Segundo... Eu não lembro quem que falou. Ele falou que em 2040 a tecnologia vai chegar nesse planeta e a gente vai conseguir se comunicar com os encarnados através de televisão. A gente bota no canalzinho ali e fala com os encarnados. 2040, assim, ou 2005, né? Oi? E lá pra cá. Mas é só fim, né? Eu não sei exatamente. Porra, meu irmão, que cobrando já vida passada. A tecnologia não foi minha, não vai chegar pra mim mais. Que nada. Nem quero esse tipo. É uma coisa interessante, porque no dia que isso acontecer, eles vão dizer que alguém está se manipulando por trás da televisão para dizer que aquilo está sendo real. E sempre vai ter a oposição. Questão 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Chegar aos laços? Pode o espírito separar-se inteiramente do corpo. Separar. Chegar totalmente, né? Não, só separar. Só separar? Ou seja, o corpo ficou lá e o espírito saiu. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há função que continua a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida. Eu não sei o que é. A onda borboleta estava dentro. A borboletinha do santo mora. Ah, é verdade. No casulo. Porém não aniquilado. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volte à vida, é que não era completamente a morte, ou seja, ele estava desligado. Não estava completamente desligado. O fio de prata não estava cortado. Ali eu me lembrei da questão da doação de órgãos. Ah, olha só que legal. É bem isso que acontece. Exatamente. As pessoas têm medo de doar órgão porque acham que pode estar vivo, né? Cidra, relata mais tecnicamente. Não, só lembrando que ali o corpo está morto. A morte, o atestado de óbito se dá quando as funções cerebrais não tem mais nenhuma. Tanto que é feito eletroencefalo, que é um dos exames para ver que não tem função. Mas o coração continua batendo com a ajuda de aparelhos, né? Falando bem a grosso modo. O coração só para quando é tirado os órgãos, para a irrigação sanguínea. Então, onde eu trabalho ainda é difícil, às vezes eu me pego me questionando como o corpo está vivo. Não está vivo, o coração está batendo. Por isso que é difícil da gente aceitar, o coração está batendo, o corpo está vivo. Não está. Não tem mais funções, não volta mais. Mas nesse ponto, ainda não se desligou o cordão. Ele só vai se desligar lá no centro cirúrgico. Eu já vi casos aqui, acho que foi contigo que eu já fui no centro cirúrgico em algumas situações de acompanhar questão de doação de órgãos, que o espírito está cobrando o corpo, né? Porque se viu na sala do centro cirúrgico sendo tirados os órgãos. Nesse momento do desligamento, nem todos acontecem dessa forma. Na grande maioria desses casos, tá? O espírito está emancipado do corpo, ainda ligado ao corpo, tá? Mas o corpo já não tem mais vitalidade, não tem mais condições de voltar, não existe essa possibilidade. Então ele não vai participar do que está acontecendo. Provavelmente ele está em outro local, né? Outro hospital,
espiritual sendo tratado. Ele não vai ver nada do que está acontecendo. Então, pessoal, podem doar órgão tranquilamente. Se caso acontecer, é muito benéfico para quem fica. Deixa eu jogar água no campeonato. Opa! Aqui mesmo na casa, no atendimento, sempre da época o seu Domingos participava com nós, saudoso. E veio um espírito, né, desesperado, pedindo a toda custa: estão me cortando, estão tirando meus órgãos, eu estou vivo, por que estão fazendo isso comigo? Eu extremamente desesperado. Essa é a parte que a gente abre um parêntese e abre aqueles casos que a pessoa é muito ligada ao corpo físico, muito ligada à matéria. Acontece rejeição e não autorizou. E não autorizou a doação de órgãos. Provavelmente a família autorizou. Todos, né? Acho que é difícil para todos, a equipe também que está lá naquele momento, porque não está com aquele é bem vigor da treinado, morte, tem né? treinamento para A psicológico gente tinha um amigo médico que ele fazia transplante de rim, e era o pior momento para ele quando ele tinha que dizer agora para poder tirar o rim, né? Tinha que fazer. Acontece que a gente atendeu espíritos que viram ser cremados. O espírito passou por aqui. Então, assim, quanto mais ligado à matéria eu sou, mais difícil o desligamento, mais sofrimento vai ter. Então, a gente tem que ter consciência de que a morte acontece para todo mundo, por mais difícil que ela seja, né? E a gente tem que ter consciência de que a vida não acaba. É apego, né? É apego, né? Apego à matéria, sim, apego. Eu não quero me desligar dele. Mas existe um período? Oi? Existe um período? Não. Depende do quanto tu é ligado ou apegado à matéria. Na maioria dos casos, tu não vê. Na maioria dos casos, isso não acontece. O Vaticano deixa 72 horas fora. Não, esse é o prazo normal que a ciência dá para fazer o desligamento, sim. Mas geralmente, quando... Pessoal, vamos um de cada vez, senão a gente vai... Minha mãe foi cremada e eles esperaram 72 anos. Sim. Esse é o prazo normal. No caso da família Centro Espírita. Nós pedimos para que esperasse 72 horas. Mas eu acho que é padrão para todo mundo. É para ser padrão 72 horas. Tem gente que é cremada no mesmo dia. E eles não respeitam muito, eles falam isso para cumprir a lei. Né? Não é ter um colega de trabalho. Aí tem essas situações, mas na maioria dos casos, como a gente estava conversando, não acontece, eu não vou relatar. Provavelmente eu já fui tirado dali, eu estou sendo tratado em algum lugar, depois vai ser cortado, cortando de prata, que tu também nem vai sentir o que está acontecendo, porque tu está em tratamento em algum lugar, e o corpo, eles vão dar o fim que a família decidiu qual o melhor. Quando tu fala apego à matéria, entende-se por matéria tudo que envolve a matéria. Assim como as pessoas, né, os Como familiares. imóveis, bens, casas. Matéria não só bens materiais, mas também o apego aos familiares. Isso também. Tipo assim, uma mãe que faleceu de forma repentina e ela entra em desespero porque ela não quer deixar os filhos. Sim, mas é mais voltado para a ligação de bem material. Eu não quero, isso aqui é meu, eu não quero deixar que ninguém pegue, né? Eu quero levar isso aqui comigo, eu não consigo. Mas nesse sentido. Familiar é mais, o que eu posso dizer, não é tão... É que me pareceu mais descabido a pessoa se apegar ao bem material do que eu quis interpretar a matéria como também o resto. Não, mas sim, existe o apego familiar, né, que não deixa de ser... Eu não consigo traduzir o que ele está dizendo aqui sobre o Eu acho que tem famílias e eu acho que tem casos. Apego emocional. Por exemplo, o caso que o seu César atendeu muito tempo atrás, que tiveram um probleminha com uma vaca.
o proprietário dessa vaca veio a falecer, com 2 anos de idade, e ele tinha um sítio. E a primeira coisa que fizeram foi vender a vaca. Adivinha? Tiveram que ir lá buscar a vaca de volta. Então, na mente do senhor, que veio ser tratado aqui, ele estava dentro da razão dele. A vaca é dele. E a título até de informação, muitas das rejeições dos órgãos se dá por esse processo também. Ou seja, o apego do corpo, eu quero o meu rim de volta, vai até a pessoa que pegou o rim e fica emanando aquela energia mais densa, fazendo com que aconteça de maneira involuntária a rejeição do órgão. Então é importante esse assunto de doação de órgão ser esclarecido. Aí temos um problema cultural. Por quê? A Igreja Católica e as demais igrejas, por uma questão cultural, não estou aqui criticando, mesmo por ser, eu sou católico, não tem como esquecer que eu já fui católico. Lá, você vai ser ressuscitado, ressurgidos com os seus órgãos. Está lá, né? Está bem escrito. E se alguém pegou teu rim, vai ficar sem o rim? E agora? Eu fui criado, minha mãe é testemunha de Jeová. É isso. Tá? Mas é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque o cara que morre sem a perna, então ele vai sair... Ficar sem a perna? Não. Tá vendo? Você vê que interessante? Não, porque Jesus vai devolver a perna para ele. Porque está escrito que ele vai ser restaurado. Ah, viu? Que diferença faz o rim? Então, aí... O corpo físico vai ser restaurado, vai então se o ficar cara for incinerado, vai voltar como? É o Vale dos Ossos Secos, passa bem essa mensagem, então, uma coisa bem aí o avião vai incinerar, vai voltar como? Ah, meu filho, agora pega essa mensagem. Vai no ar. Entenderam, pessoal? Dúvidas? Tem a questão do suicídio também, que é muito importante, né? Referente a esse rompimento, né, do desligamento do fluido vital e infringir a lei divina, né? E aí o espírito vai sofrer muito mais se ele tivesse ligado à matéria ou qualquer outra situação. Vai sentir situações que, de repente, muita gente está preparada aqui para ouvir. Né? Um dos maiores, vamos dizer, pecados, a palavra não seria bem essa, que a gente comete, a infração. Uma das piores infrações que a gente comete é tirar a própria vida. Ou seja, tirar uma maravilha que Deus nos deu para a gente vir para cá aprender. Não estamos julgando quem faz isso, porque o estado emocional e consciência dessa pessoa deve estar num estado muito perturbador para que ela consiga ter essa força de conseguir fazer isso, né? Mas esse é um dos problemas muito sérios que a gente passa depois na parte espiritual, para todo o processo de a gente reencarnar e recomeçar e ter que reparar esse erro gravíssimo que a gente aconteceu. E nesse sentido o espírito fica colado ao corpo, ele não sai. E aí ele fica lá, ele vê o corpo se deteriorar totalmente. A gente recebe irmãos aqui que vêm totalmente apavorados, justamente por isso, falando sobre o cheiro, falando sobre a decomposição que está sendo comendo vivo. E ele tenta se afastar do corpo e não consegue. Não consegue. Realmente é um estado muito perturbador. Eu soube essa semana de 2 casos. Um aconteceu ontem e outro na semana passada aqui no Aririu. Questão 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reater-se laços prestes a se desfazer e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderosos meios de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter-se funcionando
para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma da outra. Essa já estava lá em cima, acho que eu copiei e botei para baixo. Essa é a resposta da outra pergunta. A resposta é só aquela parte de cima, sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderosos meios de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. A gente estuda que a gente tem um banco de fluido vital dentro do nosso corpo. Né? É como se fosse um tanque de combustível. Né? Ele trabalha junto com o sangue movimentado no corpo. Né? Quando acaba o fluido vital do corpo, o corpo morre naturalmente. E aí vem-se aquela explicação da equipe médica dizendo que ele morreu por morte múltipla, falência múltipla dos órgãos. Ou seja, não tem explicação do que aconteceu. Não tem como explicar o que aconteceu. Aconteceu exatamente o esvaziamento de todo o fluido vital que ele possuía no corpo dele. Tá? E quando acontece essa catalepsia ou letargia, acontece esse derramamento, essa perca momentânea desse fluido vital por algum motivo. Ou se eu estou sendo vampirizado, ou estou sendo sugado por alguém e eu estou perdendo isso. Né? E aí, como em alguns casos talvez não está no meu momento de desencarnar, meu anjo de guarda repõe uma parte disso. Como é que eu reponho esse fluido vital? Né? Através de alimento, através de oração, através da água. Tudo isso eu reponho. Né? Só que chega um estado que eu não consigo ir repondo, ou seja, a minha idade vai chegando, isso vai diminuindo, e chega uma certa idade que isso realmente termina. Né? E a gente não tem como definir um prazo, porque o prazo de cada um aqui é diferente. Tem pessoas que vai aos 120, 110, né? Eu acho que é 118 a pessoa mais velha que a gente já teve aqui, tirando a lá da Bíblia que chegou aos 300, né? Mas se eu não falho melhor, acho que é 118, né? Mas quanto mais eu vou envelhecendo, menos capacidade eu tenho de repor essa quantidade de fluido vital que eu tenho. Por exemplo, aquela menina deve ter o fluido vital quase por completo. E a gente vai envelhecendo, vai diminuindo, né? E aí a gente precisa repor isso através da alimentação, através da oração, através da água, através de ajuda ao próximo, né, que eu recebo. Né? Então, assim, sempre que a gente faz alguma coisa em prol do outro, o mais beneficiado sou eu mesmo. Né? Então, assim, se eu venho aqui dar passe nele, toda a energia do passe vai passar por mim, me beneficiar e depois eu beneficio ele. Então, tudo que a gente faz para o próximo, a gente se beneficia muito mais do que aquele que está recebendo. Alexandre? Nesse caso que você falou sobre a falência múltipla dos órgãos, isso não quer dizer que a pessoa que desencarnou de forma natural. Porque muito provavelmente, e nós nos encontramos nesse estado, que nós não somos completistas, ou seja, pelos excessos que nós cometemos de toda a ordem, nós antecipamos o esvaziamento do nosso fluido vital. Sim. Então isso é bom deixar claro, porque raramente são as pessoas que vêm aqui para desencarnar com 80 e desencarnam com 80. Ou vem com 90 e desencarnam com 90. Acontece. Então a vida que ela leva, o que ela faz na juventude, principalmente, porque na juventude acha que não vai dar problema nenhum, começa a acontecer depois dos 60. Aí ela começa a ver os problemas virem por conta disso. A gente vê pessoas idosas, com 80 anos, 90 anos, que estão lá capinando, estão fazendo isso aqui, não tem problema de saúde nenhum. Tiveram uma vida muito regrada, né? Tanto fisicamente como espiritualmente. Então, essa questão
da falência múltipla não quer dizer que a pessoa morreu Sim. na hora que teria que morrer. Isso é o que a ciência define como morte múltipla. Sim. E é interessante que a gente tem o filme Nosso Lar, que define exatamente o que ele acabou de falar. O André Luiz chegou do outro lado, ele chamava ele de suicida e ele não entendia porque, segundo ele não tinha se suicidado. Então, assim, não foi suicídio direto. Eu não peguei lá alguma coisa e tirei a minha vida. Chama suicídio indireto, através inconsciente. Na verdade, não é inconsciente. É inconsciente até que ele saiba que isso que ele está fazendo, ele está diminuindo. Mas todo o excesso que a gente faz na nossa vida é um suicídio indireto. Seja comendo demais, seja tomando remédios demais, seja tendo vibrações negativas a existência inteira. Então, tudo que a gente faz em excesso nessa existência, a gente está fazendo um suicídio indireto da nossa existência. Fumante? Também, tudo. Seja as pequenas causas que a gente faz ou as grandes. Os excessos, seja com alimentação. Se eu como demais, eu estou fazendo um mal para o meu organismo, eu estou cometendo um suicídio direto. Bebida, cigarro, tudo. Remédios. Temos 5 minutos para dúvidas. A próxima é sonambulismo. Mas a gente não vai entrar, que não vai dar tempo. 5 minutos para dúvidas. Todo mundo pode fazer emancipação da alma? Todo mundo faz toda noite. Quando a gente dorme, todo mundo se emancipa da alma. Mas é um tipo de faculdade mediúnica que todo mundo passou? Ou... Não, todo mundo tem que sair do corpo quando dorme. Né? A gente não consegue ficar ligado nesse corpo físico por muito tempo. A gente piraria. Então, a equipe espiritual, Deus, sei que criou essa definição, que toda noite a gente tem que sair do corpo. Isso acontece de forma natural. Então, a gente vem exercitando o desencarne todo dia. Todo dia a gente executa o desencarne, porque eu saio do corpo e viajo. Isso é natural do organismo. Não deixa de ser mediúnico. Já faz de uma forma consciente? Em alguns casos, sim. Aí, então, só algumas pessoas, não é todo mundo que nem a clarividência? Não. Clarividência é quando eu vejo a pessoa e eu estou acordado. Aqui no corpo físico eu consigo ver o espírito para o lado dele. Isso é clarividência. Né? Ou pode ser intuitivo. Eu sei que do lado dele tem um espírito. Né? Isso é intuitivo. Quando tu sai do corpo, todo mundo lembra o que está acontecendo. Só que quando tu volta para o corpo, esse fluido vital que a gente tem, que eu acabei de falar, ele é inibidor, ou seja, eu esqueço o que eu passei. Em alguns casos tem algum espaço que deixou eu ter essa ligação e essa consciência. Ou a equipe espiritual deixou para mim me acordar de alguma coisa, para mim ter um despertar, ou por algum outro motivo. E posso usar? Pode. Em referente à incorporação, tem a consciente e a inconsciente. Então, É semiconsciente. Isso. Então, um seria letárgico e o outro Não, são coisas diferentes. Né? Incorporação seria eu sentir, na parte prática, daqui a pouco a gente tem, né? Eu vou atender o espírito que está aqui. Então ele está sentindo. Né? Se ele consegue repassar e lembrar o que está acontecendo, né? Ele está tendo... Incorporação consciente. Consciente. Se ele não lembra, é inconsciente. Se ele lembra e não lembra, é semiconsciente. Tá? Porque o espírito passa a informação para ele, ele processa na memória dele e repassa para nós. Né? Isso é intuitivo ou não. A gente estuda na doutrina espírita que não existe totalmente inconsciente. A teoria não é totalmente inconsciente. A gente só não lembra, mas o espírito sabe o que está acontecendo. Eu já vi, daí no caso, por exemplo, eu já vi uma moça que ela ia incorporar, né? E ela saía, ia para umas palestras e quando voltava já tinha acontecido tudo. Aí isso é o quê? Incorporeidade. Ela saiu do corpo, eu atendi o espírito. Ela saiu do corpo, o espírito se aproximou-se, encostou no campo vibratório dele, eu consegui conversar com ele, ele foi atendido, levado, e depois ela foi trazida de novo. E quando, por exemplo, a pessoa nunca está 100% na incorporação, fica um café com leite ali, né? Fica
como se fosse uma hipnose, de certa forma. Aí. Até tu ter consciência total, depois fica natural. Não acontece essa inconsciência completa. Mas também é uma Emancipação da alma? Não chega a ser uma emancipação da alma. Tu está ali consciente dentro do corpo, tu só saiu um pouquinho, né? E o espírito entrou um pouquinho. No teu campo vibratório. Só pegando um complemento ali dela, a tendência natural é que o médium seja responsável por aquela passagem que ele está dando. Então, cada vez mais, o médium chamado de inconsciente vai deixar de ser. Ele precisa evoluir. Não estou dizendo que o médium não esteja evoluído. O processo que ele está mergulhado vai evoluir nesse sentido. Por quê? Porque ele não cresce. Ele não cresce. Então, toma meu corpo, eu vou dar um passeio, enquanto você faz o que você quer fazer. E a responsabilidade da segurança mediúnica? Então, por isso que esse processo está evoluindo para essa nova modalidade. Tá? Mas vai levar anos. Uma dúvida que eu tenho, partindo do princípio que muitas vezes estamos ou emancipados ou em sonhos ou algo do tipo, que nós passamos por determinadas situações e o corpo físico depois não lembra. Vocês, eu sonhei, eu sei que eu sonhei, mas eu não lembro. Partindo deste princípio, quando nós desencarnamos, o nosso espírito, ele lembra do que nós aprendemos aqui encarnados? Sim. Por exemplo, tudo que eu estou aprendendo aqui, quando eu desencarno, se eu ainda, porque agora eu juntei uma coisa a outra, a questão do apego emocional, e eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de desencarnar e deixar as minhas filhas, porque eu sou muito com o desencarne da minha mãe. Eu tenho esse apego emocional com elas. E aí, mas tudo que eu aprendo aqui, hoje facilita muito. Eu tenho um outro tipo de entendimento, mas ainda tenho algo desse tipo comigo. E aí a minha dúvida é, quando eu desencarno, tudo o que eu aprendi aqui, o espírito vai lembrar lá? Sim. Então não funciona da mesma forma que de lá para cá. Não. Sim, a gente tem um período relativamente curto ou longo de perturbação natural, até tu ter consciência de que tu está desencarnado, né? Quando eu estou na parte espiritual, eu lembro de tudo que acontece. Geralmente, até algumas existências para trás, né? Depois, com o tempo e o desenvolvimento na parte espiritual, eu posso lembrar de grande parte delas, do que aconteceu em vidas passadas. No corpo não acontece isso. Se a gente estudar, a gente consegue ter informações de partes que aconteceram. O Sandro diz que lembra de algumas situações e até 8 reencarnações passadas que ele teve, né? Não da vida inteira, ele não lembra da vida inteira. São flashes de algumas reencarnações que passaram. Alguns sonhos que a gente teve pode ter sido uma vida passada. Então, aconteci que eu estava me afogando e morri. Eu posso ter morrido de afogamento numa existência passada. Eu lembrei desse acontecimento. Já te dou a palavra. Se tu tiver dúvida que a gente não responder, tu está no grupo do centro. Não, mas eu peço para ti. Isso, pede para ela voltar. Pode mandar no grupo, tá? Que a gente responde por lá também, que às vezes aqui não está nosso horário. Está chegando ao fim. A última. Assim no momento em que a gente estava refletindo sobre a doação de órgãos, algo que a gente vai falar sobre isso, a questão do apego, né? Nada mais importante do que o esclarecimento e também a conversa com nossos familiares, porque isso também é algo muito importante para todos os encarnados, né? Então, nada como conhecimento e esclarecimento, porque muitos viemos de culturas agrícolas e religiões, mas para isso, o esclarecimento. Nós vamos tratar um pouquinho mais na aula passada exatamente sobre esse assunto. Traz esse assunto na semana que vem. A gente vai